Sejam bem-vindos à segunda aula do curso de front-end do Transdevs. Espero que todos estejam bem. E vamos lá, gente. Essa aula a gente vai dar nossos primeiros passos no HTML. Então, assim, para falar de HTML, já começando a aula, que hoje a gente já vai começar a fazer códigozinho. Adoro falar essa palavra, códigozinho. Então vamos lá. Falando de HTML, a gente tem que entender o que são essas letras, né? O que significa? Então, HTML significa Hypertext Markup Language. Aqui, ligação do inglês. Então, linguagem de marcação de hipertexto, né? HTML é uma palavra em inglês, que significa Hypertext Markup Language, que significa linguagem de marcação de hipertexto em português. Por quê? O que significa isso? E daí? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, isso não falava comigo ainda. Tipo assim, eu não entendi ainda por aí. Mas o principal que vocês têm que pegar aqui é a palavra marcação. A palavra marcação. Porque o HTML é uma linguagem que vai marcar, vai dizer onde está cada coisa. Onde está o menu? O que é o menu? Entendeu? Ó, aqui vai um menu, aqui vai um título. Por isso é marcação. Porque o HTML ele vai marcando os locais da página web, né? Então, por exemplo, nessa imagem, a gente tem lá em cima todo o site, né, que a gente entra, a gente vê lá em cima o menuzinho, a gente vê, às vezes, do lado uma barra lateral, a gente vê lá embaixo o footer, né, que às vezes vem ali com telefone, vem com algum outro menuzinho. Então, essas marcações, onde vai vir o menu? Onde vai vir isso? Isso aqui é o menu, isso aqui é aquilo. Quem faz é o HTML. Como que o HTML faz isso? O HTML faz isso através das, que eu gosto de chamar etiquetas, que são as tags. Não chamam de etiquetas não, tá, gente? O nome é tags. Mas eu falo etiquetas porque fica mais fácil pra gente, às vezes, aqui, que fala português, entender por quê. Etiqueta é para etiquetar alguma coisa, é para falar, ó, isso é aquilo, isso é isso, aquilo é aquilo. A gente etiqueta, né? Ó, isso daqui é isso. Então, as tags funcionam assim. Você vai falar, aqui é um parágrafo. Pronto, etiquetou aquilo ali. Aqui é um título. Etiquetou aquilo. Aqui é um link. Então, por isso é HTML, por isso é marcação, e isso são as tags. As tags é como a gente vai marcar dentro da página web esses conteúdos, né? Onde a gente vai falar qual conteúdo é o qual, para identificar o que está ali dentro da página web. Então, por exemplo, a tag mais simples para mim, pelo menos, é a tag P, que significa paragraph. Paragraph é aquele. Meu inglês não tá bom hoje, não. Então, parágrafo, né, em inglês, que é o quê? Que significa um parágrafo. Então, como é que é essa tag? É o sinal de menor, a letra P, sinal de maior. Isso é uma tag. E isso a gente está falando que ali dentro da página web, a gente vai colocar um parágrafo. E a gente sempre que, a maioria das vezes, a maioria das tags, a gente precisa abrir e fechar, né? Ou seja, a gente abriu a tag P e aí na hora de fechar a gente coloca sinal de menor, barra, palavra P, né? E sinal de maior. A gente fechou a tag P. E no meio dessa tag que abriu e dessa tag que fechou, a gente vai colocar o conteúdo, que é o parágrafo, que é o texto. Entendeu? Então, isso são tags. Ou seja, essa tagzinha P, esse sinal de menor, a letra P, a palavra, ó, eu tinha falado palavra aquela hora, a letra. A letra P e o sinal de maior é uma tag. Você abriu a tag, coloca lá o texto e aí você fechou a tag. Você acabou de falar para o navegador que você está colocando ali um parágrafo. Você fez uma marcação, por isso é uma linguagem de marcação. Você etiquetou, né? Falou, ó, aqui é um parágrafo. E essa é a primeira tag que a gente conheceu, então, a tag P, que é parágrafo. Então, depois de conhecer a tag P, antes de continuar, a gente precisa entender a estrutura básica do HTML, né? Que é o quê? A gente só não vai colocando um monte de tag lá misturada, não. A gente tem que começar.
O HTML, ele tem um cabeçalho e tem um corpo. E tem o início e o término. O que é isso? Esse código aí, por exemplo, a gente colocou o sinal de menor, escreveu o HTML, o sinal de maior. Isso é como se a gente falasse para o navegador, para a máquina, é o seguinte: olha, eu vou conversar com você em HTML. A nossa linguagem agora é HTML. Tudo que eu escrever aqui, você vai ler HTML, entendeu? Você está definindo que você está falando com a máquina em HTML. Depois a gente coloca a tag head, tá vendo? A gente abriu, depois lá embaixo fechou com a barrazinha. Sempre abre, sinal de menor, head, sinal de maior, abriu a tag cabeçalho. Sinal de menor, barra, head, sinal de maior, fechamos o cabeçalho. Aí dentro a gente coloca tags como título da página, a gente vai definindo o cabeçalho da página, né? E aqui dentro do body, né, a gente abriu o body ali e fechou o body. Aí dentro do body vai vir tudo que tem dentro da página. Menu, título, tudo. Tudo que a gente vê quando a gente abre um site está dentro dessa tag body. A gente vai ver mais para frente, vai abrir alguns sites, mas se você abrir qualquer site, vai ter a tag body lá dentro, né? Porque a tag body significa que é o corpo da página. Seja o Instagram, seja o Facebook. Facebook, ninguém abre o Facebook mais. Enfim, seja Instagram, seja outro site, qualquer site sempre vai ter essas tags body. Isso daí é a estrutura básica do HTML, é a estrutura básica de uma página. Então, gravem essa estrutura aí que a gente tem exercício, tem atividade depois dessa aula. E vocês vão precisar utilizar essa estrutura e fazer o conteúdo dentro do body, dentro do corpo. Então, assim, aqui eu já coloquei um exemplo de uma página mesmo. Isso aqui é uma página muito simples, né? É um Olá Mundo, que ali a gente tem um H1, que é um título, a gente tem um P, que eu comentei que é um parágrafo, então a gente já... E tem um title, aquela tag ali, title, minha primeira página, dentro do head, que é o cabeçalho. Então, isso daí já é uma página web, né? Às vezes você vê o pessoal lá programando aquela tela preta, você já entendeu o que está rolando ali naquela tela preta. Pelo menos em algumas telas pretas você já entendeu. Entendeu? Isso são tags, e agora você já entendeu um pouco do que é HTML. Entendendo isso, a gente já pode partir para as tags que eu quero apresentar para vocês hoje, que a gente vai ver nessa segunda aula, que são os títulos, os parágrafos, os destaques, né, que é negrito, mas realmente é destaque. Quando você coloca essa tag, por exemplo, o Google, quando lê seu site, tudo vai entender que aquilo ali é uma coisa em destaque, não é só em negrito. Tem outras questões de SEO mais para frente. Então, quebra de linha, que é o BF, você colocou BF, você vai pular a linha, né? E links, que é a tag A. Então, são essas tags que a gente vai conhecer hoje. Então, vamos lá. Para poder mostrar para vocês melhor como funcionam essas tags, porque assim, às vezes a gente vai mostrando aqui, mas o que significa isso? Como é que isso funciona? Não estou entendendo ainda. Que código é esse? Vou mostrar para vocês um pouquinho. Vou tirar aqui. Vou entrar aqui no Code Sandbox, né, que é a plataforma que a gente vai usar para poder fazer os códigos. Inclusive está aqui o código da última aula. E eu vou colocar aqui, né? Não vou colocar a estrutura toda da página. Não, vou colocar então a estrutura toda da página. A gente abre com HTML. Se abrir o HTML, a gente vai fechar HTML. Aqui a gente está falando para o navegador que está conversando em HTML. Eu vou colocar o cabeçalho, né? E vou fechar a tag head. E vou colocar a tag body, que é onde vai entrar o conteúdo da página, e vou fechar a tag body. Então, aqui dentro do body é que a gente vai usar aquelas tags, para a gente entender melhor. Então, a gente tem a tag H1, que é o título da página, são os títulos, né? Título 1, digamos assim. E aí vem o H2, que são os subtítulos,
E aí eu vou salvar aqui, ó, para vocês já verem aqui. O título apareceu, eu coloquei... Isso daqui é questão porque a gente não colocou o cabeçalho, mas vamos lá, ó. Então tem o título 1, o subtítulo. Tem o H2, tem o H3, tem o H4, tem o H5 e vamos até o H6. Título 3. Você vai ver que o título 3 ele é menor. Salvamos, título 3. Esses são os, vou chamar assim de Hs, né? São os títulos da página. É o que a gente usa quando a gente vai colocar títulos, subtítulos, né, na página. Aqui tem a tag P, que eu comentei que é a tag que eu acho a mais simples, que é um parágrafo. Então aqui se eu colocar Loren, digitei Loren aqui, ele até passou um pouco, já escreveu tudo. Escrevi um texto qualquer aqui, Loren, pronto. Dentro dessa tag P, eu tenho um parágrafo. Eu abri a tag P e fechei a tag P de parágrafo. Vou salvar. Aqui, ó, já veio como um parágrafo. O navegador já interpretou como um parágrafo. E aí, a gente tem a tag strong, que é a tag para dar destaque. Então, assim, olha, eu quero dar destaque nessa palavra Y. Eu vou abrir a tag strong e vou fechar a tag strong nesse Y. E vou salvar. Vocês veem que aqui no navegador, ó, Y ficou negrito, ficou com destaque. Então aqui a gente já conheceu as tags de títulos, conhecemos a tag de parágrafo e conhecemos a tag de destaque. A outra tag que a gente vai conhecer é a tag A, que é a tag de link. Que aí eu vou voltar aqui na apresentação. Por quê? A tag A, ela tem um atributo, que é o href, que é H-R-E-F. O que significa esse href? É onde você vai colocar o link da página para onde você quer que o usuário vá quando ele clicar no botão. Entendeu? Quando ele clicar no link. Então você vai, ó, sinal de menor, abrir o A. Vai colocar href igual, entre aspas, você coloca o link da página, www.google.com. Fecha com as aspas, sinal de maior, coloca o conteúdo, o texto que você quer e depois fecha o A. É uma tagzinha, né, um pouco mais complexa, que é a mais complexa que a gente vai ver hoje, que é essa tag A, porque ela tem atributo. Entendeu? Então, como é que isso funciona na prática? Vamos ver como funciona na prática. Voltando aqui no Code Sandbox, eu vou colocar agora a tag A. Vou aumentar um pouco essa letra aqui, não sei se tem como aumentar. Vou aumentar por aqui mesmo. Então, vou colocar aqui a tag A. E aí, a tag A, ela vai ter um atributo que a gente já conhece, que é o href. Igual, abre e fecha aspas, e aqui dentro eu vou colocar o link para onde eu quero que esse usuário vá quando clicar no link. Então, www.google.com. E aí depois eu vou colocar o quê? O texto, conteúdo, né? O que vai ficar visível para o usuário? Visitar Google. E vou fechar a tag A. Então eu vou salvar aqui para vocês verem. Se você vir aqui, eu coloquei 3 ó. Se você vir aqui, você vai ver visitar a tag, visitar Google, só porque você não vê isso daqui. Isso daqui fica escondido, isso daqui é um atributo. Isso daqui é o link para onde você quer que o usuário vá. Então, se eu clicar aqui nesse link, eu vou para o Google. Tá vendo? Ó, veio para o Google. Esqueci de colocar HTTP. Vamos colocar o S também, né? Que é Google. Então, se eu vim aqui,
cliquei Google, ele não vai porque a gente está dentro da plataforma. Mas assim a gente coloca um link para uma página que a gente queira visitar. Entendeu? Deixa eu salvar aqui. Pronto. Então, esse link aqui, ele leva para o Google. Google.com. Ele leva para o Google. Só não pode abrir dentro da plataforma, que a plataforma não permite. Então, isso é um link. Então, aqui nós aprendemos o quê? As tags de título, a tag de parágrafo e a tag de link. E destaque, né? Como fazer destaque no texto. E aqui a gente já montou nossa primeira paginazinha aí web. É o primeiro site simples, né? Então, voltando aqui na apresentação, nós vimos a tag A, né, que é link, e o próximo passo é o quê? Vamos falar sobre a atividade da aula 2, né? Então, assim, nessa aula, nós vimos o que significa HTML, nós vimos as principais tags, né? As tags do HTML, como montar aí nossa primeira página. E a gente, nessa atividade, é uma atividade muito simples para poder vocês praticarem, escreverem essas tags, colocar o sinalzinho de menor, colocar a letra, colocar, às vezes, palavra, né? Como eu confundi antes, colocar o sinal de maior, abrir, fechar. Vocês realmente treinarem, porque a prática nessa área realmente é fundamental. Acho que todas as áreas, mas se a gente não pratica, olha, eu, por exemplo, trabalho há 15 anos na área. Tem linguagem que, por exemplo, tem 3 anos que eu não programo mais. A gente esquece, a gente já, mesmo tendo programado 5 anos nessa linguagem, eu às vezes me esqueço. Então a gente precisa praticar, a gente precisa escrever. E assim, não é copiar, colar, não é ver, a gente precisa escrever mesmo, digitar, entendeu? É muito importante essa prática. Nessa atividade 2, vocês vão entrar na plataforma online, lá vai estar a atividade e o link para o formulário. Esse formulário é onde vai estar a atividade. É um formulário do Google, vai estar lá descrito tudinho. O desafio é o quê? É você montar um jornal. Você vai colocar lá título, que é o H1, que a gente já viu. Colocar o título do jornal. H2 é um subtítulo, coloca o nome da notícia. P, que é um parágrafo, coloca a notícia. Quiser colocar o link. Então você vai treinar essas tags que a gente fez criando um jornal e usa criatividade. Eu até coloquei ali Gazeta do Fim do Mundo, o focalizador. Então, assim, usem a criatividade. A gente também vai avaliar em como vocês escreveram esse jornal e esse código, se foram realmente vocês que escreveram, né? Porque a gente quer criatividade aí, escrevam o jornal de vocês, né? Pensem aí, usem a criatividade e arrasem. E aí, no final do formulário, vai ter um campo para vocês colocarem ali o código de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, que eu acho que fica até mais fácil. Então, ó, vamos entrar na plataforma online. Vou entrar aqui no Diversifica Dev. Entrando na plataforma, vocês vão ver aqui, né? Aqui tem até a outra turma, mas vocês vão ver curso front-end iniciante. Entrou no curso, vou continuar o curso aqui. Se você não começou ainda, você vai poder continuar. Vai ter a primeira aula, que é esse vídeo que vocês vão estar vendo. Vai ter o vídeo da segunda aula e vai ter a atividade. Entrando nessa atividade, vai abrir o Google Forms com a atividade que vocês vão enviar. Ó, desafio. Você foi contratado para criar uma página de um jornal totalmente inusitado, né? Então, assim, coloca o nome, né? A turma, e aqui embaixo você vai colocar o código. HTML, abriu HTML, fecha HTML. Dentro de HTML temos o head. Abrir head, fecha o head. Dentro do HTML temos o body. Abrir o body, fecha o body. E aqui eu vou colocar o meu primeiro título, título do jornal. Vou colocar lá H1, título jornal inusitado. Fechei H1.
Pronto. Fez o seu código, colocou o seu jornal, testou as tags que a gente aprendeu, clica em enviar. E essa é a atividade da aula 2, tá, gente? Então, nessa aula, é por isso, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e nos vemos na aula 3. Gente, pratiquem, pratiquem e mandem atividade. Até mais.